Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos felizes e alegres porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com as suas mãos poderosas, tem nos guiado, tem nos protegido, tem livrado de todos os males, de tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. Jesus, ele vem na contramão. Ele vem para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é uma vida plena. É uma vida nos caminhos do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, somos seres humanos, passíveis de erros e acertos. Porém, nós temos que buscar uma vida de perfeição. Vamos acertar sempre? Não. Mas devemos procurar acertar. Devemos procurar fazer sempre o nosso melhor. Fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor. E a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós estamos num propósito de buscar a palavra do Senhor. E buscar vivê-las de forma que venha agradar a Deus. Deus tem me tocado aí de estar trazendo algumas mensagens e alguns temas que são usados aí no dia a dia, temas que as pessoas usam no dito popular, e aí nós vamos ver a base bíblica, porque que chegou a esse ponto das pessoas até falarem aí no seu dia a dia. A semana passada, na sexta-feira passada, nós estivemos conversando aqui um pouquinho sobre a paciência de Jó. E hoje eu quero falar um pouco sobre a força da palavra. O que você tem falado, o que você tem profetizado na sua vida. A palavra tem força. A palavra tem força. E aquilo que você fala no mundo espiritual tem muito valor. Então, nós devemos tomar cuidado com o que proferimos com a nossa boca. Olha só o texto bíblico que eu quero deixar como base. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Tá? Então, a palavra do Senhor vem dizer aqui que aquilo que a pessoa fala, aquilo que ela externiza, aquilo que ela profere, vem do coração. O coração está cheio, o coração está carregado de algumas coisas, sejam elas boas ou más, e isso ele acaba falando. Então, a palavra do Senhor vem falando aqui que é do coração, é no coração que nasce todas estas coisas, do coração que nasce as coisas boas e nasce as coisas más, e elas se tornam o quê? Em palavras. A palavra que sai, a palavra que é proferida, ela pode ser uma palavra de vida ou uma palavra de morte. Pode ser uma palavra que venha trazer conforto a uma pessoa no momento de dificuldade. Mas também pode ser uma palavra que coloca essa pessoa mais no fundo do poço. Pode ser uma palavra que venha exaltar, mas pode ser uma palavra que venha humilhar. Então a palavra, ela é uma faca de dois gumes. Ela corta tanto para um lado quanto para o outro. Se o seu coração estiver cheio de coisas boas, a palavra será boa. Se o coração estiver com coisas más, a palavra será má. E é assim que é a nossa vida. E o que nós temos que pensar? Que nós temos um propósito.
Se nós não podemos ajudar uma pessoa, também não vamos atrapalhar. Então ele fala assim que porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Então a palavra, ela tem uma força no mundo espiritual, e essa força no mundo espiritual nós que vamos dosá-la. Então cuidado com aquilo que sai do pensamento e torna-se em palavra, sai do coração e torna-se em palavra, para que não venha ferir outras pessoas. A palavra é como uma flecha. Uma flecha, depois de lançada, não tem mais como voltar. Pode-se até pedir perdão, pode-se pedir desculpas, a pessoa pode perdoar, pode desculpar, mas a palavra foi lançada. Então, antes de lançar a palavra, devemos pensar: será que essa palavra ela vai ferir alguém? Será que essa palavra ela vai machucar alguém? Será que essa palavra vai ser bênção ou maldição na vida daquela pessoa que estará ouvindo? Então, a palavra ela nasce no coração. Uma pessoa que está cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de pensamento negativo, ela vai trazer o quê? Palavras negativas, palavras rancorosas, palavras de mágoa. Mas se o coração estiver cheio de coisas boas, vai ser palavras positivas, vai ser palavras de bênção, vai ser palavras de otimismo. Somos nós que vamos dar fruto a essas palavras. Então, nessa noite, sexta-feira, início de final de semana, momento de refletir, de ver aí o que nós temos falado, o que nós temos pensado, o que nós temos colocado dentro dos nossos corações. E Provérbios capítulo 10, versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. A palavra tem tanta força que quando Jacó ele sai da casa de Labão, Raquel vai lá e pega umas imagens, umas estatuetas do seu pai Labão e esconde entre seus pertences e vão embora. E Labão, dando falta dos ídolos, ele pega os seus homens de confiança e vão atrás de José. Chegando em um determinado lugar, é confrontado ali e Labão acusa José de ter roubado essa estátua, de ter roubado esses ídolos. E esses ídolos estavam com Raquel e José não sabia disso aí. Mas José profere uma palavra: que morra quem está com as estátuas, com os ídolos. Então ele lança uma palavra: que morra quem está com os ídolos. Quando Raquel vai dar à luz a Benjamim, ela morre. Uma palavra de maldição, uma palavra proferida. No mundo espiritual, essa palavra teve peso, essa palavra teve valor, e essa palavra veio e se cumpriu na vida de Raquel. Mesmo ele não sabendo que a pessoa que estava com a estatueta era Raquel, mas ele proferiu a palavra, ele disse a palavra. E a palavra no mundo espiritual nunca mais ela some, a não ser que seja quebrada. E para ser quebrada é só com oração, jejum, consagração. Então devemos tomar cuidado para que não usemos algumas palavras. Tá? E aí tem uma palavra que as pessoas falam muito sobre ela. Tem uma palavra que um termo que é até um xingamento. E
eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. Já falei um pouquinho aqui sobre a força da palavra, sobre como não falar e que as palavras sempre nascem no coração. E olha só, Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aqui fala de um homem chamado Lázaro. Desse nome Lázaro vem um xingamento que muitas pessoas falam a outra pessoa, seu lazarento. Aquela pessoa é um lazarento. E o que é isso aí? Isso aí quando você profere essa palavra, ou alguém proferiu para você essa palavra tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada através de oração. Se foi proferido na sua vida, ore, quebre isso aí. Por quê? Apesar de que depois Lázaro morre, vai para o céu, mas quando é falado no sentido pejorativo da palavra lazarento, que vem de Lázaro ou leproso, é uma pessoa que vive uma vida terrível, que vive uma vida mendigando, que vive uma pessoa cheia de feridas, cheio de lepra, cheio de chagas, uma pessoa excluída da sociedade. Quando você fala assim, lazarento, está falando que aquela pessoa é a mais desprezível das pessoas. Porque naquela época a pessoa que tinha lepra era uma pessoa que era jogada e excluída à margem da sociedade. Quando nós lemos lá Levíticos, nós vemos que as pessoas que tinham lepra tinham que ser separadas, tinham que ser colocadas no exílio, morriam sozinhas. Então, quando usamos esse termo lazarento, um xingamento, uma palavra pejorativa, nós estamos falando que essa pessoa é uma pessoa desgraçada, tem uma vida totalmente sem condições nenhuma. Nós falamos que essa pessoa é uma pessoa que vive a mendigar. Nós falamos que essa pessoa é uma pessoa que não tem nenhum valor à sociedade. E se já foi usado esse termo, ou você usou esse termo para alguém, retira. Senhor, falei no momento de raiva, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se alguém falou para você, repreenda e fale, Senhor, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é uma palavra que ela vem para trazer peso. Uma palavra que traz peso para quem a escuta e para quem fala. Porque acabamos de ler aqui Mateus capítulo 15, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós não podemos ter isso no nosso coração. Nós não podemos falar palavras que machucam, palavras que depreciam, palavras que vêm a ferir a outra pessoa. Mas sim, nós temos que falar a palavra de bênçãos. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição, vida e morte. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. Você escolhendo a bênção, você será abençoado. Você escolhendo a vida, você transmitirá vida a outras pessoas. Então, quando usamos esse termo, lazarento, que vem de Lázaro ou leproso, que depois se tornou aí, se você for procurar até na língua portuguesa, está lá, tá? Se você procurar no dicionário, está marcado lá. Lázaro, lazarento, vem de Lázaro ou leproso, tá? Depois, lógico que a vida dele pós-morte foi uma vida onde ele foi ao seio de Abraão. Mas nós não estamos falando aqui no pós-morte, nós estamos falando na vida. Nós estamos falando aqui no dia a dia. E no dia a dia a palavra do Senhor fala que os lábios dos justos sabem
o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios 10, 32. A boca do justo sabe o que agrada. Então, fala o que agrada, fala o que vai agradar, fala o que vai exaltar. Nós não podemos falar coisas que vai levar a pessoa para baixo. Tiago fala assim que seja pronto para ouvir e tardio a falar. Muitas vezes é melhor calar-se. Muitas vezes é melhor ficar quieto naquele momento e falar no momento apropriado. Eu falo uma coisa sempre, que no momento você não pode decidir nada nem nervoso, porque você vai pender das coisas ruins, e também nem muito alegre, porque no momento da emoção você acaba assumindo coisas que não queria assumir. Então são momentos da vida que nós não podemos tomar decisões. Não tome decisão de cabeça quente, porque vai vir ali naquela emoção do nervosismo fazer coisas que depois vai se arrepender, e também não tomar decisões no momento de muita felicidade, porque a emoção também faz com que façamos coisas que depois vai se puxa vida, já dei minha palavra. Então a palavra ela tem uma força muito grande. E quando Lázaro estava ali à beira das margens ali da mesa do rico, cheio de chagas, cheio de lepras, e aí nós usamos esse termo, lazarento, o seu lazarento, ou alguém fala para nós, e assim nós temos que estar repreendendo, quebrando, porque uma pessoa leprosa, Lázaro, o leproso, nós temos que fazer com que as pessoas escutem na nossa voz, na nossa boca, palavras de bênção. Você vai vencer. As coisas estão difíceis agora, mas vai dar tudo certo. Não chamar a pessoa de um termo pejorativo. Não chamar a pessoa de uma coisa que vai denegrir a imagem dela. Imagine uma pessoa leprosa e nós falarmos essa palavra, seu lazarento, uma pessoa excluída da sociedade. Então nós temos que dominar aquilo que nós vamos falar. Porque a palavra nasce primeiro na área do pensamento. E na área do pensamento, o inimigo não alcança. Na área do pensamento, ainda só Deus pode saber o que nós pensamos. Mas a partir do momento que nós externamos aquilo que nós pensamos, isso no mundo espiritual, ele vai ficar solto. E quando você usa o termo lazarento para aquela pessoa, você está falando que aquela pessoa é uma pessoa leprosa, que aquela pessoa é uma pessoa indigna, que aquela pessoa é uma pessoa excluída, que aquela pessoa não tem valor nenhum. E é um termo que é muito usado. Então nós temos que começar a ver e rever os nossos conceitos quando o nosso dicionário, aquilo que nós falamos no dia a dia. Por quê? Porque nós temos filhos, nós temos pessoas à nossa volta, e essas pessoas estão nos observando. Nós somos observados o tempo todo, tanto por Deus quanto pelo inimigo e pelas pessoas. Então, e essas pessoas vão ver, olha, aquele lá é crente, aquele lá é evangélico, olha a fala dele, olha o que ele fala, olha as palavras que ele usa. Então a palavra tem muita força. A palavra tem força. A palavra tem poder para matar e tem poder para salvar através de uma palavra. Então vamos usar a palavra para edificar vidas. Vamos usar a palavra para fazer com que outras pessoas também venham ao Evangelho. Para que outras pessoas também venham a conhecer esse Jesus Cristo que salva, que liberta e que transforma. Mas, para isso, nós temos que mudar. Mudar o nosso jeito de pensar e mudar o nosso jeito de falar. Tem o costume de falar palavrões? Muda. No lugar de falar um palavrão, de chamar uma pessoa de lazarento, dá uma glória a Deus. Eu falo assim que tem duas interjeções na língua portuguesa. Duas interjeções que são opostas.
aleluia é uma interjeição de admiração, de exaltação. E tem a segunda interjeição que é ai, que é de dor, que é de lamento. Então é melhor nós darmos aleluia, usar a interjeição de aleluia. Por que eu estou falando isso? Que da mesma forma que tem os opostos, nós podemos, em vez de chamar uma pessoa de lazarento, nós vamos falar Jesus te salve, Jesus te liberte, Jesus esteja transformando a sua vida. E nós estamos proferindo uma palavra de bênção, uma palavra libertadora, uma palavra transformadora na vida desta pessoa. Nós viemos ao mundo para transformar vidas através da nossa palavra e não para matar pessoas através da nossa palavra. Então, quando a Bíblia trata de Lázaro o leproso, lógico que depois ele vai estar lá no seio de Abrão, mas se nós usarmos essa palavra no sentido no sentido pejorativo, essas pessoas que escutam falam, puxa vida, aquela pessoa é evangélico, mas está falando ali para que aquela pessoa é lazarento. E às vezes fica tão automático a fala que nós não vamos pesquisar. Mas vai lá no dicionário ver o que significa. Até na língua portuguesa fala que esse termo vem de Lázaro o leproso. Tá? Então nós temos que ter cuidado com o nosso falar. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós expressamos. Por quê? Porque nós somos observados o tempo todo. Nossa vida hoje é um espelho. E as pessoas olham e falam assim, olha, é evangélico. Olha, é crente. Tá? E depois fica tudo no mesmo grupo, no mesmo balaio. Todo crente é igual. Só podia ser crente. Tá? E aí daquele, porque venha o escândalo sobre a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para mudar uma história, nós fomos chamados para mudar situações, nós fomos chamados para profetizar coisas boas. Da nossa boca só tem que sair coisas boas. Então, que nessa noite, início aí de final de semana, você possa estar fazendo uma autorreflexão daquilo que você tem falado, daquilo que você tem profetizado dentro da sua casa. Dentro das nossas casas nós temos que profetizar coisas boas. Dentro das nossas casas nós temos que profetizar bênçãos. Quando Moisés fala para o povo lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, e fala assim, a palavra que eu vos falo hoje, coloca no seu coração. Coloca no seu coração. Eu ordeno. Ali é uma ordenança que coloca aquela palavra no coração. Guarde ela no seu coração. E depois fala assim, ensina aos teus filhos sentado, andando, ao deitar-se, ao levantar-se. E fixe como sinal nas suas mãos e coloque ela nos umbrais das suas portas. Por quê? Os judeus eles colocam a palavra na porta. Para quê? Para que eles sempre lembrem, opa, eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, hoje nós não precisamos mais fixar nas portas. Hoje nós não precisamos mais colocá-las em algum lugar para que a gente lembre dela. Mas o salmista fala lá no Salmo 119, versículo 11, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem que ser guardada. Onde? No coração. Por quê? No mesmo Salmo 119, versículo 105, ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são as tuas palavras. A palavra que direciona, a palavra que transforma, a palavra que renova. Então, se a palavra é tudo isso, se a palavra é a que transforma, é a que renova, por que nós vamos usar termos depreciativo? Termos que vêm depreciar a outras pessoas, que vêm denegrir a imagem, que vêm colocar a pessoa para baixo. Vamos usar termos que vai exaltar. Tá? Xingamentos, palavrões,
isso aí não edifica ninguém. Quando nós falamos isso aí, o inimigo das nossas almas, como dizem em Pedro, a carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o inimigo, vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, esperando quem possa tragar. Ele bate palma. Cada palavrão que você fala, cada xingamento, cada palavra de maldição, ele bate palma. Ele fala, opa, estou ganhando terreno. Nós não trabalhamos para ele, não servimos a ele. Nós trabalhamos e servimos a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, onde todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então, fica aí esta palavra, que nós temos que ter a consciência de que nós servimos a Jesus. Nós temos que ter a consciência de que nós servimos a Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória. Se a Ele toda a honra e toda a glória, da nossa boca só vai sair coisas boas. Da nossa boca só vai sair palavras de bênçãos e palavras que vão edificar outras pessoas. Deus, Ele tem um projeto para mim e para você. E esse projeto chama-se edificar outras pessoas. Mas primeiro, edificar a si próprio. Primeiro, eu tenho que me edificar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu só posso compartilhar aquilo que eu já sei. Então, buscar a Deus em todos os momentos, na leitura da palavra e na oração. Quando eu escuto a palavra, quando eu leio a palavra, eu estou declarando a minha dependência no Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. O Senhor tem nos suprido em tantas coisas, nos suprido em tantas necessidades e tem nos fortalecido. Por quantas provações nós já temos passado, quantas coisas Ele tem nos livrado, mas Ele tem nos fortalecido, Ele nos fortalece. Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos ali nossa vida, nossa dependência no Senhor, Senhor, eu dependo exclusivamente. Eu faço igual Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Vou mandar anjo. Anjo não quero. Eu quero a sua presença. A sua presença 100% na minha vida. Mas para isso também eu tenho que ter uma vida 100% na presença do Senhor. Para que Ele esteja 100% comigo, também eu tenho que estar 100% com Ele. É uma via de duas mãos. Não adianta só pedir. Eu tenho que fazer a minha parte. E qual que é a minha parte? Fazer o que diz a palavra do Senhor. A minha parte é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto se pode achar, busque ao Senhor. Enquanto se pode achar, fortaleça a sua vida. Porque nós só podemos ajudar as outras pessoas se nós estivermos fortalecidos. Nós só podemos trazer uma palavra para outra pessoa se nós tivermos a palavra no nosso coração. Mas palavra de vida, palavra de salvação, palavra que transforma e palavra que renova. Quando Deus tocou no meu coração de estar às sextas-feiras fazendo aí as lives sobre os termos e palavras que as pessoas usam no dia a dia, eu até não entendi muito bem, mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para fazer. E aí eu veio a semana passada a paciência de Jó, que nós não temos que ter paciência de Jó, e sim comprometimento e fidelidade de Jó. E hoje veio aí esse termo chamado, que as pessoas chamam os outros de lazarento, para que parem de chamar essa pessoa. Se você foi chamado, repreenda e quebre na sua vida, para que isso não passe para gerações futuras, para que isso pare, porque é um termo onde vai pegar a pessoa e jogar lá embaixo, falar, olha, você não vale nada, você não presta, você não serve para nada, você vai viver mendigando, seus filhos viverão mendigando, e nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós nascemos para comer o melhor dessa terra, nós nascemos para desfrutar o melhor dessa terra. Assim foram com todos os patriarcas, com todos os homens da Bíblia. Eles tiveram os momentos de dificuldades? Tiveram, mas usufruíram e viveram
o melhor da terra. Assim tem que ser com a minha vida e com a sua. Mas para isso, nós temos que ter um comprometimento com Deus. Para isso, nós temos que ter uma fidelidade para com Deus, para que Ele também seja fiel para conosco. Então, busque a Deus. Busque, busque, busque. Ore, 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 até você tornar-se íntimo do Senhor. Ore até você tornar-se íntimo dEle. E até Ele falar: ali está o meu filho ou minha filha, de joelhos dobrados. Eu vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre aqueles que estão à sua volta. Muitas vezes tem pessoas da nossa família que não estão na presença do Senhor, mas porque nós estamos com os joelhos dobrados, porque nós estamos buscando, essas pessoas são abençoadas. Essas pessoas são abençoadas. Quem estava no lagar malhando ali o trigo era Gideão, mas através de Gideão toda Israel foi salvo. Mas era Gideão que estava lá. E às vezes tem pessoas que não estão, até duvidam do Deus que nós servimos, mas pela nossa fidelidade, porque nós estamos ali orando, buscando, jejuando, Deus vai e começa a conservar os nossos, tá? Então Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite, que Deus possa estar direcionando os teus caminhos, que Deus possa estar dando discernimento de espírito para saber o que sai da sua boca. Antes de falar, pense. Antes de proferir uma palavra, essa palavra vai edificar ou não? Antes de falar alguma coisa que vá chegar até outras pessoas, principalmente as pessoas que não são crentes, tá? Não que para o crente pode falar qualquer coisa, tá? Mas será que essa palavra, se fosse falado para mim, eu ia gostar? Então, se coloque sempre no lugar da pessoa que vai receber. E, na dúvida, põe a cadeirinha do lado. Fale: aqui está sentado Jesus. Se eu falar isso para ele, o que será que ele falaria para mim? Pense, ore e busque o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha aí uma noite de sono que venha fortalecer a sua vida para mais um dia que virá. Esteja sempre na presença do Senhor e não esqueça: você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Isso quem garante é a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor garante, nós vamos desfrutar o melhor dessa terra. Deus abençoe. Tenha aí uma boa noite.